Você já olhou para o seu dia e não sabia o que fazer? Se sentiu tão perdida nas suas tarefas que você não sabia nem por onde começar? Eu também. Para quem não me conhece, eu me chamo Rebeca e por aqui a gente fala um pouquinho sobre livros, organização, Notion e uma produtividade realista. Organizar a semana é imprescindível para a gente poder ter clareza e paz na nossa cabeça do que precisa ser feito e quando deve ser feito. Ter um sistema de produtividade me ajuda a ter mais liberdade, porque eu consigo ter nitidez do que eu preciso fazer e também eu consigo focar no que realmente importa. Então, geralmente, domingo de manhã ou segunda logo cedo é uma rotina minha parar, sentar e organizar toda a minha semana, para que eu possa planejar e também não ficar perdida nas coisas que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu faço, então, é escrever no meu diário. Eu já tenho o hábito de escrever nele todo dia, uns 10 minutinhos, sobre como eu estou me sentindo naquele dia. E nesse momento, eu sento e me faço três perguntas básicas. Como foi a semana que passou? O que faria essa semana ser incrível? E também no que eu estou trabalhando para poder me aproximar mais das minhas metas. Então, eu escrevo sobre isso, eu tiro um tempo para realmente poder mentalizar, né, coisas boas para a semana que vai entrar e também tirar um pouco a carga do amanhã é segunda-feira. Bom, a segunda coisa que eu faço é abrir a minha página principal no Notion. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês como eu faço a minha organização no Notion das minhas tarefas. Abri aqui a minha página principal e logo no começo eu deixo um espaço que eu reviso quase todo dia, mas domingo é o dia que eu paro e olho para ver se eu já matei toda essa lista de alguns pontos que, enfim, na correria do dia a dia, às vezes eu não consigo dar atenção, eu deixo anotado aqui para eu poder processar depois. Então, eu vejo se sai alguma tarefa a partir disso, e no caso, sai. Então, logo aqui embaixo, na minha página, eu tenho todas as minhas tarefas, né? Uma visualização. E eu já vou adicionar aquela dali aqui. Aqui eu tenho a tarefa, o status dela. Então, no caso aqui eu já comecei, então vou alterar o status que está em andamento. E eu tenho mais alguns status aqui, como aguardando alguma resposta, se a tarefa está em andamento, que eu acho importante para eu saber o que está já sendo feito, se a tarefa foi concluída ou arquivada. Aqui eu coloco o prazo, né, até quando eu tenho que fazer essa tarefa, a prioridade dela, se ela é urgente, alta, média ou baixa prioridade, ou se é para algum dia, essa no caso é alta. E aqui eu coloco a categoria. Coloco tanto, enfim, se está relacionado a um planejamento, uma organização, ao meu relacionamento ou algo pessoal, como o contexto dela. Se é algo que eu posso resolver no computador, no celular ou se precisa ser na rua. Aqui por enquanto eu vou deixar como relacionamento e não está relacionada a projeto nenhum. Eh, então, outras coisas, né, que eu preciso fazer, eu vou colocar tudo aqui e depois eu mostro como que eu organizo isso ao longo da semana. Bom, feito isso, logo aqui embaixo eu tenho uma visualização das tarefas que elas têm alta prioridade ou que são urgentes. Por quê? Porque são tarefas que eu preciso dar mais foco e atenção nelas. Então, ao longo da semana, eu tô sempre olhando o que tá com alta prioridade para eu poder fazer. E aqui embaixo eu vou ter as tarefas daquele dia. Então, hoje é dia primeiro, eu só tenho essa tarefa por enquanto. Enfim, cada dia vai aparecer somente as tarefas, para aquele dia. E, porventura, aqui as tarefas que estão em atraso.
E aqui embaixo eu gosto de deixar também uma visualização, das tarefas por semana. Eu gosto de ter essa visualização macro também do que eu preciso fazer durante a semana. O Notion, ele é a base de dados onde a gente consegue organizar e centralizar tudo da nossa vida. Então, nossos projetos, nossas tarefas, nossas metas, nossa biblioteca. Muitos chamam o Notion de segundo cérebro. E eu concordo, porque realmente ter um sistema organizado no Notion faz com que a nossa vida mude assim absurdamente. Eu ia falar, eu sou cadelinha do Notion. Não vou falar isso, né? Eu amo o Notion, realmente uso ele para absolutamente tudo na minha vida, então eu acho que vale muito explorar essa ferramenta. Então, o Notion é onde eu organizo o que precisa ser feito. E no Google Agenda é quando precisa ser feito. É lá onde eu vou organizar meus compromissos, minhas reuniões, minhas atividades e também algumas tarefas. Eu não adiciono todas as tarefas que eu preciso fazer na minha agenda, só aquelas que realmente vão me demandar mais foco e mais atenção, porque eu separo um bloco de tempo na minha agenda para que eu consiga fazer de fato essa tarefa sem que ela fique só na lista de tarefas para, enfim, em algum momento que eu tenha um tempo livre e consiga fazê-la. Não, eu separo realmente um bloco e foco 100% em finalizar ela. E colocar isso na minha agenda me ajuda a gerenciar melhor o meu tempo. Então, a agenda me ajuda basicamente a eu ver como o meu dia vai ser. Quais reuniões eu tenho, quais são as minhas atividades, os meus compromissos, os meus blocos de tempo separado para as minhas tarefas. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha Google Agenda. Eu já tenho alguns compromissos, né, e atividades já pré-estabelecidas, né, que acontecem semanalmente, então eu já deixo o horário delas fixado na minha agenda. Mas o que eu gosto aqui do Google Agenda é que é tudo muito personalizável. Ele já vem com algumas cores, só que, na minha visão, são cores muito chamativas e muito fortes, e eu acho que a agenda precisa ser algo, sutil, né, que a gente consiga enxergar com tranquilidade, né, e que nos traga, talvez, um pouco de calma. Então, eu gosto de personalizar as cores da minha Google Agenda. Para você fazer isso, basta você clicar aqui do lado, né, nos 3 pontinhos da sua agenda e escolher a cor que você quer. Eu geralmente uso uma cor personalizada, né, então eu adiciono o código da cor e eu clico em salvar. Eu vou deixar aqui, por aqui, os códigos das cores que eu utilizo na minha Google Agenda, caso vocês queiram. Além disso, outra coisa que eu acho muito útil no Google Agenda é a gente ter várias agendas que funcionam como se fossem etiquetas. Então a gente consegue saber no que a gente está direcionando o nosso tempo durante a nossa semana. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma agenda para cada atividade, reunião que eu tenho na minha vida. Então eu tenho uma para reunião, outra para academia, uma para aniversários, para o meu balé, para criação de conteúdo, para os meus deadlines, né, que são os prazos finais, uma pessoal, uma de autocuidado e também para as minhas tarefas, quando eu adiciono uma tarefa no bloco de tempo, como eu falei com vocês. E para você criar uma nova agenda, aqui nessa barra lateral esquerda, basta você arrastá-la aqui para baixo, que você vai ter outras agendas. Clicar no mais, em criar nova agenda e adicionar o nome da agenda que você quer ter. Então, enfim, vou colocar yoga. Não faço yoga, gente, mas é só um exemplo. Então, ela já foi criada. Quando você volta aqui, ela vem, né, com a cor padrão. E aí eu gosto de personalizar as cores, deixar algo mais neutro.
Bom, gente, basicamente é isso. Meu Google Agenda, ele é bem simples. Eu gosto de deixar ele bem visual, né? Eu gosto de enxergar ele com uma leveza. Bom, o que eu adoro nesse sistema de organização digital é que tudo é personalizável e arrastável. É fácil eu conseguir adicionar, ou remover, ou então alterar alguma coisa. Se eu não conseguir fazer alguma tarefa ou alguma atividade, basta eu arrastar e mover para o dia que eu quiser. Então eu consigo ajustar o meu dia de acordo com a minha energia, como que eu estou me sentindo hoje e consigo ajustar o meu calendário para a minha realidade. Claro, gente, eu estou falando aqui o que puder ser adiado e o que puder ser ajustado, tá? Todo mundo sabe o que é flexível ou não na sua agenda, então o que eu estou mostrando aqui é a minha e cada uma vai ter a sua. Meu ponto é que no sistema digital a gente tem mais essa flexibilidade de conseguir ajustar, remover ou então adicionar com mais facilidade. Outro ponto super positivo é que o Notion ele é gratuito para uso pessoal e o Google Agenda ele também é gratuito. Então, se você está buscando se organizar mais, uma dica é explorar mais essas ferramentas, porque elas vão te ajudar muito a se tornar mais organizado e também a ter mais produtividade. Não existe um jeito certo ou errado de se organizar. Existe o jeito que melhor funciona para você. A chave é você encontrar. Então, seja numa agenda, num planner físico, ou escrever no bloco de notas, ou ter um sistema digital. O importante é criar essa rotina de organizar a sua semana para que a gente possa ter mais paz e liberdade. Então, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês já utilizam alguma dessas ferramentas, me conta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo!